Bem-vindos a seguidores nosta mais um viagem nessa nova edição. Sou uma possível sempre notícia nesse canal, diferentes personalidades, vamos ver diferentes assuntos. Hoje, na ali comigo, secretário de JAC, Portugal. Nesse caso, não papia com Aguinaldo Agostinho Indi. Ele que na bem papel que ali acerca da atividade que ele leva a cabo para setembro vitorioso. Seja bem-vindo, Aguinaldo. Nós está ali para papiar um bocado desse que da introdução. A mim, Ndibi, um obrigado especial para bom, não é? Porque é surpreendente. Entrei em contacto de uma certa forma, assim, digamos, melhor, então, desculpando usar termo, desconhecida, né? O que eu conheci pessoalmente e ninguém me falou, mas dada a apreciação de botar eu não falei não. E uma certa forma também de fazer, vulgarizar no ideias, vulgarizar no pretensão, então, uma vez que no conterrâneo, não tem que solicitar. Outra parte de como que tem estado a apresentar, não é? Não no papel de maior estrutura de juventude guineense, não obstante a mim fazer parte, mas se que realidade, não é? A juventude africana Amílcar Cabral pensava exatamente nessa lógica de dimensão. Um tema que vou falar, legado de Cabral no contexto internacional face à governança africana. Também com visão de juventude para para alternância política. O que é que põe para este tema? Sim, repare, Cláudio, uma vez que no papel de Cabral nesse contexto internacional parece como está a referir-se dimensão, não é? Cabral é uma figura considerada pela BBC a voz que jornalista mais certa informação, mas por isso não é? Sou uma segunda figura mundial. Nessa perspectiva, Cabral passa a estar apropriado para o mundo todo. Ou seja, uma vez que não está pensa como a Cabral ganha um certo contorno nas influências que fazia ao longo da luta, libertação, sociais para a emancipação e uma certa ligação com não diga, não por papel de colegas, né? Agostinho Neto, Bassamora Machel e demais outros camaradas que indiam aquela fazer frente a fascismo, a regime que de facto naquela altura estava muito opressiva a povos. Cabral bem passa conhecido também num outro contexto internacional como um homem, uma figura influente, uma figura político. Portanto, se não reparar, nessa perspectiva, essa dimensão passa, não obstante internacionalizar, mas então usa o termo e mundializa. Portanto, todo mundo na apropria daquela figura através de se autoria intelectual, se influência, se ideais. Portanto, quem que é nós para deixar de apropriar daquela? Uma vez que não tem direito de reclamar a pertença de Cabral, o facto de ser guineense. Mas também, numa outra parte, não tem entendido como a Cabral tem feito grandes alegados, não é? Que a nós não podemos apropriar dela num outro contexto. Imagina que não conhece tema, não conhece um outro tema, que não tem nada a ver com o contexto de Cabral ou seja, ligar o Cabral num contexto internacional face à atual governança política. Eu estou a falar, repara, a não está na diáspora, não é? Não precisa de Cabral também numa visão fora de Guiné, não é? E por parecer um outro tema, Cabral, Camorim, que é outra coisa suma que era típico, não é? Mas não busque esse para ver que é porque tendo em conta a nossa situação geográfica não está fora, não é? Então não poder buscar maneira de obter informações de Cabral a partir desse contexto, né? Como ainda não busca, não fala, não, peraí, não no papel de Cabral num contexto internacional, tendo em conta si próprio a dimensão a voz no mundo, não é? Faça a atual governança, porque como ainda não legal faça a atual governança política e para ouvir nas perspectivas diversas, se de facto aquela perspectiva de Cabral, como que Cabral sabe idealiza a luta à libertação, como aqui mobilizava a massa, será que aquilo se perspectiva está alinhado, não é? E estando respeitado, estando a ser propriamente aquilo que Cabral miste, não é? Essa é também em questão que pode ser suma que nascer, obviamente, algo de debate, para quem pensa, para quem tem essa perspectiva, será que é verdade ou não? Cabral, o que é que pensava no fundo? Dele que também que expressão, uma vez parece a divertir que ela no privado, me fala como essa é a minha ideia, é a minha óptica, né? Ninguém que conheci mais do que a mim próprio. Ora, como fala assim, eu estou falando, mas de facto, o que é que não me esquece?
Cabral tem momentos que escreve-se pessoa. Cabral advertia-se momentos próprios, se momentos de lutas, momentos de mobilização, se dificuldades, e tem certas situações que não está bem civil só nas escrituras de Cabral próprio. Não é? Há um momento que o Cabral falava até como na radicaliza, não deixa luta se contra atos, tem que estar na consistência, na praticar. Não é? E tem momentos que eu estou falando como não, por exemplo, Cabral, afinal, nasci família, a mim nunca se viu de facto, nunca se viu ser interessante em si, mas só a título de exemplo, nunca se viu como Cabral tem irmãs gêmeas. Não. Entende? Então, e bom, quanto mais no papel de Cabral, não acaba por conhecer Cabral. Não é? Portanto, esses componentes históricos que o próprio Cabral pode deixar, que pode testemunhar para Cabral, e muito importante para a nossa geração. E muito importante para quê? Porque, se nota, hoje não vim com a ideia, até ali não acaba não chegar na fase de papel de juventude. Então, repare, que tudo esse tal papel de Cabral, Cabral era isto, Cabral era aquilo, tanto testemunhos, para si camaradas combatentes e assim suma para escrituras que a história diz não te repara como Cabral tem ainda que estudar. Agora, então a nossa juventude, por que não quer estudá-lo? Uma vez que não outras partes do mundo e tem na mesma universidades que tem edifício específico para estudar Cabral, mas se fala biblioteca, não é? Tenham ferramentas de estudo Cabral, pensamento de Cabral, porque que era fácil naquela altura desfazer de uma ideia tão mobilizadora, há companheiros também tão intelectual para envolver a causa. Não é? Então, é verdade como a nós, enquanto jovens, não temos responsabilidade, não apenas num contexto de querer saber, mas é uma responsabilidade acrescida sobre nós. Portanto, essa é a razão, mais ou menos, como ainda não colhe tema, para não vai estudar, para não vai ouvir Cabral de perspectivas diversas ao longo dos nossos colegas. Sim. Falando exatamente de programação desse dia, onde é que a voz bona fácil, como bona fácil para ver uma palestra, depois não para piar de ideologia de Cabral e tenta estudar Cabral ou estudar Cabral. E nesse caso, falando de 10 dia 19, e se a entrada é gratuito, se tem alguma coisa que juventude, não só aqueles que fazem parte de bom núcleo, mas também de outra formação política, para via Cabral e Universal, nesse caso, o papel na boa explanação, papiano de dia 19. Ok, este tem sido algo de conversação entre colegas, não falava não, mas dia 19 não tenho concentrado mais ou menos na uma palestra só. Eu vim falar, não, então não tem que ouvir momentos também de diversão, pelo menos para não fazer um coquetel, para não conhecer outro, para não papiar com colegas. E vi resulta naquilo, e resulta concentradamente em uma palestra que não inclui próprio que comunidades. Eu estou a falar, mas repara, porque que manda papel de Cabral, sobretudo na data de criação, se nota 19, que por acaso que não leva essa data, e data de fundação do próprio PAGC, não é? Para nós, é um momento que tive alguma impressão, não é? De não pensar de facto aqueles camaradas que Cabral juntava com ela, aliás, para fazer luta de libertação, ou seja, para mobilizar a criação do PAGC, mas te fala melhor, não é? Então, nessa perspectiva, o que está bem? O Toya Kuma, Cabral na altura e pensa que queria PGC com os outros camaradas, né? A história está falando como na altura estava lá Aristides. É? Estava Luís Cabral, Luís Almeida Cabral, que era o seu próprio primo, estava lá Amílcar Cabral, estava também Elise Trupin. Não é? Portanto, que descarta também a possibilidade de lembrar ainda como está um outro camarada aqui, Fernando Fortes. Portanto, a nós também não pude falar, não fazia a nós só. Mas, ideia como Cabral também tem um parte pertence a Cabo Verdeana, não é? Por mais que não este, ou seja, que a história própria escreve claramente como e tem aquilo parte Cabo Verdeana. Então, a comunidade cabo-verdiana, juventude cabo-verdiana, estudantes cabo-verdianos têm também interesse na Conselho Cabral. Se calhar é poder, de uma certa forma, ter também nessa perspectiva como é que estou a Cabral face a não discussão, a ideias que nós estamos a ter daquela personalidade, não é? Então, e que só Cabo Verde que não envolve também Moçambique, tendo em conta que ligação com Samora Machel, não é? E grande camarada de luta, uma certa forma, influência um de lado para libertar aquele dos países. Também Agostinho Neto, que era muito, muito, muito grande amigo de Cabral, no contexto de luta e libertação nacional. Ou seja, naquela era,
não estou a falar só na guerra com o inimigo grande, eu tenho que buscar aliados. Portanto, tem um conjunto de aliados que não permite. Suma que comunidades está ali, suma que comunidades têm interesse de juntar com nós, uma vez que não há divertido aí na várias atividades, não pensa como não tem que diante, enquanto jovens africanos, não é? Para não papel e Cabral, uma figura de pertence a tudo, que tem afeto de uma ou outra maneira que tudo é comunidades. Então, ainda fazia logo na um dos anfitrião de faculdade de Direito, né? Para não discutir seriamente sobre esse legado de Cabral no contexto internacional face à atual governança política. Portanto, esse que não vai ser o evento não vai acontecer num período por manhã, não envolve tudo gente, não é? Esse que é mais importante conta, não envolve tudo jovens, não obstante o convidado ou não, o que jovem que sinta que não tem interesse de envolver no evento, não ser bem-vindo. Para não terminar a conversa, qual que não vai ser a recomendação depois de esse evento? Formação de Cabral, que é? Cabral é engenheiro agrónomo, não é? Cabral, e percebeu como e tem que utilizar se meios, ou seja, se área de formação, para meios de mobilização de massa. Cabral aciona exatamente o projeto de registro desse trabalho para poder, de facto, contactar, entrar em contato com comunidades. Cabral tem descrevido todo o comportamento de cada comunidade, para não ter direito. E parece naquele momento como a Cabral revelou uma qualidade sociológica, não é? De fazer interpretar a comunidade PPL que se resistência face a tugas. A mim lembra como esse encana papia o facto da mim de pertencer a uma outra etnia na papia com uma certa abrangência, não é? Não lembra como PPL tem bom características muito resistentes, até na cobra tantugas imposto, porque entendia como eles que têm terra, não é? Fala como a cena paga imposto, tugas também tem que dar eles ferros, por exemplo, barras de ferro para fazer arma, pólvora e outras coisas que segundo história, não é? Mas também Sujubi, e tem uma comunidade que via fora que tem também ser outro comportamento em relação tugas, fulupos tem, fulas tem, portanto, Cabral acabou para descrever comportamentos de manga de outros grupos e etnias que não têm visão. Porque aquilo é também uma das qualidades que Cabral revela. É só para ter esse exemplo. Não obstante a área de formação que a nós jovens não temos, pode estar na direito, outro pode estar na sociologia, outro pode estar na medicina, mas dentro do pode ter uma qualidade extra de boa formação. Então tem que usar aqui qualidade, sabe, para poder chegar a entendimento de que como isto em concreto pode avançar. Repare, Cabral é engenheiro agrônomo e aproveita-se campo de formação e fazer política. Não é? E mobiliza a massa e atinge o objetivo. Não é? Mas, na criação do PSGC que estava definido como não tem que ser não, políticos para não começar a fazer política. Não é? Se o UBS, camaradas, tudo que chama esse nome na criação do PSGC tem áreas de formação diferentes, é óbvio, não é? E a nós, enquanto jovem, todo alguém a fazer medicina, é para mais, parece como a minha área de formação que tem na área política. Não encorajo a voz, minha colega, me teve função, que minha colega está na Rússia, e trata de ligar outra hora. Aqui não, epá, um olhar está na bom caminho, a mim, epá, um tem uma certa coisa que boa, não sei o quê, pega lá, está falando, mas, Cláudio, uma ser humilde, aquele é jovem, como a mim tem qualidades. Não está falando, amigo, olha, o que é que está fazendo triste, que bom, e como a mim todas as qualidades que a mim tem, bom. Ou seja, a mim tem todas as qualidades mais do que mim que a mim tem. Então, por que que mandou o nacional para perceber como as mudanças têm que ser? Outra não tem conversa saudável, tem a ponto de induzir, de falar, olha, não, tem que fazer isto, aquilo, porque de facto, a declaração tem que ser sobre que momento de opressão, de tudo de domingo sai, tudo de domingo entrar. Não vale por acaso, a tem visão extraordinária até mais do que nós, né? Portanto, não tem que fazer política tudo. Porque, Cláudio, não falava, a minha assim, entendimento, nunca se é que é verdade, portanto, assim, em ótica, é querer fazer. Jovens têm que fazer política na tudo áreas que é estudar. Seja lá medicina, direito, não sei o quê. Assim que não poder fazer diferenças, assim que não poder mudar paradigma daquele no país, porque o país de facto proteger nós, que é a idade que não pode fazer mudanças, não obstante, não deixa até a hora que não tem 53 anos, não me estive volta a fazer política. Portanto, a minha recomendação está sendo exatamente nessa, né? De mobilizar a massa juvenil, para não pensar de facto como cada um de nós tem parte útil, parte importante, para fazer diferença na Guiné-Bissau. Obrigado, Aguinaldo Agostinho Ndi, ele que é secretário de Juventude Africana Amílcar Cabral, não papia que ela acerca de esse assunto ligado a atividades que nós leva a cabo na Setembro Vitorioso, sobretudo para dia 19 de setembro, é na realizar palestras que não vai ligar a manga de outros assuntos de juventude, entre eles tema e legado de Cabral, no contexto internacional face à atual governança africana e também visão de juventude para a alternância política
esse que não vai ser o assunto que nós discutir na local, na Faculdade de Direito de Lisboa, de que tudo está aberto a tudo e também oportunidades que faz parte de Guiné-Bissau. Muito obrigado.